Saúdo a igreja com a paz do Senhor, bem como nossos irmãos e amigos que estão participando desse culto através dos nossos canais sociais e o canal 14.1. Nós convidamos a todos para que colocássemos em pé. Nós estaremos orando ao Senhor, dando ao início nosso culto nesta noite. Querido e eterno Deus, poderoso Pai, te damos graça a Ti, Senhor, para que nós possamos hoje, Senhor, mais uma vez estar na Tua presença, estarmos louvando, oferecendo nosso culto, nosso louvor, a nossa adoração. Venha, Senhor, nos abençoar, Senhor, com as Tuas ricas bênçãos do alto céu. Venha, Senhor, nos alegrarmos e venha, Senhor, falar profundamente em nossos corações. Querido Jesus, nós Te louvamos, Te suplicamos, desde agora e para sempre. Amém. Meus irmãos, nesse momento nós estaremos louvando a Deus. Convidamos a nossa irmã Rosângela para que juntamente com a igreja, os nossos irmãos que estão participando desse culto através do canal 14.1, possamos louvar ao Senhor Jesus, né? Junto com a nossa irmã Rosângela. Eu saúdo a amada igreja com a paz do Senhor. Você que está no seu lar neste momento, também eu vos saúdo com uma boa noite de salvação. Que o Senhor possa estar junto a você, que você possa estar com o seu coração voltado neste momento. E nós estaremos louvando a Deus com 2 hinos da harpa cristã. E você que tem a sua harpa no seu lar, na sua casa, juntamente conosco, adore o nome santo do Senhor. Hino de número 193. Se tu, minha alma, a Deus suplica e não recebes, confiando fica em suas promessas, que são muito ricas e infalíveis, pra te valer.
Glória a Deus. Em continuação, irmãos, vamos louvar a Deus com o hino de número 186. Pela fé que uma vez me foi dada, para seguir o Cordeiro de Deus, pela graça de Deus enviada, andarei com valor para os céus. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor. Até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. De Deus quero vestir a armadura pra lutar com coragem e valor, pois aqui a peleja é dura contra as hostes do vil tentador. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor. É que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Em Jesus eu farei mil proezas no combate da fé e do amor. Nele tenho vigor e destreza pra lutar e pra ser vencedor. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor. Até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Eu tirei ao findar essa lição, combati o combate de amor e coroa terei de justiça e no céu me dará o Senhor. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor. Até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Meus irmãos, nesse momento eu convido a todos, vamos colocarmos em pé, juntamente com o diácono, nosso irmão Gilson. Nós estaremos fazendo a leitura da palavra de Deus e também dirigindo mais uma oração ao Senhor. Queremos lembrar aos nossos irmãos que estão participando desse culto através das redes sociais, sempre está passando o número do nosso WhatsApp e também no YouTube,
pelo chat, você pode fazer o seu pedido de oração e até o final do culto nós estaremos também atendendo os vossos pedidos. Nosso irmão Gilson. Saúdo a todos com a paz do Senhor. Amém. Amém? Abra junto comigo no livro de Provérbios, capítulo 3. Vamos estar lendo os versículos 5 até o 8. Provérbios, capítulo 3. Vamos estar lendo os versículos 5 a 8. Quem encontrou pode dizer amém? 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 Assim diz a palavra do Senhor: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as suas veredas. Não seja sábio a teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparte do mal. Isso será remédio para o teu umbigo e medula para os teus ossos. Amém? Quem necessita de oração? Eu e minha casa. Oramos. Senhor nosso Deus, nesse momento fazemos menção na sua palavra, Pai. E confiando e crendo que somente o Senhor pode restaurar as nossas vidas, transformar, livrar de todo o mal, Senhor. Então nós pedimos a Ti, Pai, que liberta, restaura, Senhor, nesse momento. A todos que estão nos acompanhando aqui na igreja e também pelo canal 14.1 e também pelas redes sociais, Senhor. Seja, Senhor Jesus, com cada um deles, ó Pai. Chega de encontro, ó Pai, com as necessidades, as aflições que estão nos vossos corações. Não sei, Senhor Jesus, quais são, mas o Senhor conhece todas as aflições que aqui nós passamos. E somente o Senhor é o remédio de todas elas. E assim nós cremos e pedimos, ó Pai, que o Senhor possa fazer um milagre nas nossas vidas. Cria, Senhor Jesus, em nós um coração puro e limpo para que nós possamos assim Te adorar cada dia mais e mais. Continue conosco, Pai, falando aos nossos corações, como já tem falado, Senhor Deus, através dos hinos. E assim nós cremos que o Espírito Santo tem a plena liberdade, Senhor, no nosso meio. E usa o Senhor Jesus a cada um que for fazer menção nessa noite. E assim nós pedimos e já Te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nesse momento, nós estaremos contribuindo com os nossos dízimos, as nossas ofertas, todas as nossas contribuições que nós trouxemos para completar o nosso culto ao nosso Senhor Jesus. Nós sempre estamos passando aí no vídeo os números de nossas contas bancárias, que aqueles irmãos que estão aí online e também pelo canal 14.1 pode também completar seu culto servindo a Deus da mesma forma, nas nossas contas bancárias. E lembramos sempre que está passando também o número do CNPJ da igreja, que é a chave para o Pix, e os irmãos possam fazer isso com toda alegria e também com todo o seu coração aberto. Enquanto a nossa irmã Rosângela louva ao Senhor com mais um hino, nós estaremos contribuindo também aqui no templo, aqui presencial, da mesma forma como aqueles distantes que estão através das redes sociais e também aí através das nossas salvas, que está aqui ao nosso lado direito, com álcool gel também, vem como aqui ao lado esquerdo. Da mesma forma, nós podemos contribuir, meus irmãos, com alegria para a obra do Senhor Jesus. E, para tanto, eu convido a igreja, os irmãos que estão participando desse culto, seja qual a forma, que abramos a nossa Bíblia no livro dos Salmos, o Salmo de número 103, nós estaremos lendo os primeiros versículos, que Davi, ele escreveu essa palavra muito especial no seu coração, e também é a palavra de Deus para os nossos corações também. E assim nós lemos a palavra de Deus. Salmo de número 103,
a partir dos primeiros versículos, que assim nos diz: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueça de nenhum de seus benefícios. É Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Quem redime a tua vida da perdição e te coroa de benignidade e de misericórdia. Porque o Senhor enche a tua boca de bem e de sorte, que a sua mocidade se renova como a águia. O Senhor faz justiça e juízo a todos os oprimidos. Fez notório os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. Misericordioso e piedoso é o Senhor, longânimo e grande em benignidade. Nós vimos, meus irmãos, a expressão de um coração arrependido e também grato a Deus, expressando que nós devemos estar sempre agradecendo e sempre agradecido a Deus em todo o nosso momento, nossa vida. E uma das formas que nós possamos retribuir a Deus é com a nossa fidelidade, trazendo o nosso dízimo à casa de Deus, bem como a nossa gratidão, trazendo a nossa oferta de coração para o nosso Senhor. Eu convido para que nós curvamos nossa cabeça nesse momento. Nós estaremos orando, enquanto a irmã Rosângela louva o Senhor, nós estaremos contribuindo. Querido e eterno Deus, poderoso Pai, somos gratos a Ti, Senhor, por esse momento tão especial, tão maravilhoso, de estarmos, Senhor, contribuindo para a Tua obra nesse momento. Abençoa, Senhor, a Tua filha que irá, Senhor, louvar. Bem como a Tua igreja, nós iremos contribuir. Abençoa, multiplica, nunca nos deixa faltar, Senhor, a saúde, o pão, a alegria e a oportunidade sempre de estar na Tua presença, louvando a Ti. É o que nós Te pedimos e Te suplicamos, desde agora e para sempre. Amém, amém. Contribuímos com alegria, irmãos. Aleluia. Neste momento irei louvar a Deus com esse hino. Às vezes nós passamos por situações que pensamos que vamos desistir, né? Mas é nessa hora que Deus diz: caminha mais um pouco, siga em frente, eu estou contigo. E nesta noite Ele está aqui. Você que adentrou este lugar sem esperança, com algum problema, saiba que você serve um Deus que tudo pode. Aleluia. Horas difíceis você passa em conflitos e já não sabe nem mesmo o que fazer. O coração chora por não ter saída, situações mal resolvidas te arremessam à solidão. Tenha certeza que pra tudo tem um jeito, que o Senhor não desistiu de te ajudar. Se a tua luta é tempestade que não passa, não há o que Deus não faça pra dar vitória aos filhos seus. Deus abre caminho pra você passar, acalma a tempestade e a fúria do mar. Envia os seus anjos pra contigo lutar. A bênção já é sua, basta acreditar. A porta que Ele abre ninguém pode fechar. A vitória é sua.
Glória a Deus. Jesus Cristo sempre foi, sempre será o nosso Deus. Nós sabemos a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Sempre esteve os três, desde o princípio. Quando nós lemos no livro de Gênesis, no capítulo 1, né? Quando fala a palavra no plural, façamos, sabemos que Deus, o Espírito Santo e o Senhor Jesus em Espírito estava ali. E também está nesta noite para abençoar os nossos corações. Quantos podem louvar a Deus? Podemos dizer amém? Eu convido a igreja nesse momento, a todos que estão participando desse culto, colocássemos em pé. Nós estaremos aqui recebendo o nosso obreiro, nosso irmão Paulo Ferraz, que estará ministrando a palavra de Deus nessa noite, né? Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Amém. Estou feliz de estar aqui com os irmãos, mais uma vez, e sem nós perdermos tempo, convido a todos os que estão aqui presentes, os que estão em casa, abra sua Bíblia comigo, o livro de Lucas, no capítulo 24, e vamos ler a partir do versículo de número 13. Lucas, capítulo 24, e o versículo 13. Eu espero você que está em casa, os irmãos estão aqui presentes, para que todos façamos parte desta leitura. É um texto muito conhecido de todos. Os que estão em casa, talvez conhecem até de cor, os que estão presentes também, mas eu acredito naquilo que o Senhor tem tocado no meu coração para falar conosco esta noite, assim como falou comigo quando estava meditando sobre essa passagem. Lucas, capítulo 24, versículo 13. Vamos todos ler. Está escrito assim: E eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estágios, cujo nome era Emaús, e iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si, fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que não o conhecessem. E ele lhes disse: Que palavras são essas que caminhando trocais entre vós? E por que estáis tristes? E respondendo um cujo nome era Cleopas, disse-lhe: És tu só peregrino em Jerusalém, e não sabe as coisas que nela têm sucedido nesses dias? E ele lhes perguntou: Quais? E eles lhe disseram: As que dizem respeito a Jesus o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais, os sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel, mas agora com tudo isso é já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. Pode se assentar. Os que estão em casa também, talvez estão no seu sofá, na sua cozinha, pode se aconchegar e nós vamos refletir um pouco sobre esse assunto. Eu já fico muito feliz, porque os louvores que foram cantados, a leitura que foi feita esta noite, aqui a leitura oficial, você não está vendo o meu esboço, mas está registrado aqui no meu esboço o versículo que foi lido aqui esta noite. Eu me alegro porque sei que Deus está falando comigo e com você. O interesse do Senhor nosso Deus é nos orientar, é falar conosco. Ele quer que nós sigamos aquilo que Ele fala, como Pai amoroso que cuida dos filhos. Ele quer cuidar da minha vida e da sua também, te dando tudo aquilo que você precisa nesta noite e em todos os dias da nossa vida. Esse texto que nós lemos aqui, o contexto dele mostra, se você ler o capítulo anterior, mostra ali a crucificação de Jesus. Jesus, depois de percorrer o seu ministério terreno,
Ele ali então cumpre o seu chamado, ele é crucificado. E esses discípulos aqui, que esses 2 discípulos, um cujo nome era Cleopas, eles eram discípulos de Jesus. E eles andavam com Jesus, viram os milagres de Jesus, presenciaram, viveram realmente algo extraordinário. Quão maravilhoso foi seguir esses passos. Mas depois da crucificação, depois deles esperarem ali, Jesus não ressuscitou no tempo que eles esperavam, o 3º dia, e ele estava ali olhando para essa situação, e eu quero que você pare e pense nessa situação também. A morte, nós sabemos, humanamente falando, é algo que não pode ser revertido, e quando Jesus morre na cruz, eles então entendem que toda a esperança que eles haviam esperado, tudo aquilo que eles tinham de expectativa, de alegria, se vai, e eles tomam uma decisão. Eles estão encerrando agora o seu período em Jerusalém, estão voltando para a aldeia de Emaús. Esta noite eu quero que você reflita um pouco sobre algumas situações. Existem momentos na nossa vida que nos levam a um momento de estresse, de problema, de dificuldade. Existem momentos na nossa vida de crise, de problema, talvez você não está passando agora, mas pode ser que amanhã você venha passar. Uma das coisas que eu aprendi com Deus é que Ele nunca fala comigo em vão. Se hoje eu não estou vivendo aquilo, tenho certeza que Ele está me alertando, está me preparando para enfrentar uma situação. E esses discípulos agora, como até os demais, vivem um momento de crise. Aqueles, como ele diz no texto, que esperavam que remisse Israel, que fosse seu rei, agora está morto. E ele diz, olha, ele morreu, e nós vamos no decorrer do texto que eles tiveram boas notícias, mas determinada situação, o que acontece na nossa vida, o que leva os nossos pensamentos, como estão as nossas emoções, nos leva a enxergar as coisas todas deturpadas, ou nos levam a tomar decisões precipitadas. Esta noite eu quero que você pare um momento e reflita como está o seu coração. Quando eu estava meditando nesta palavra, me veio muito à mente o pensamento a respeito de como nós tomamos as nossas decisões. Talvez você já no momento de dificuldade, naquele momento de aperto, de pressão, talvez tomou uma decisão precipitada que você, se pudesse voltar no tempo, não teria tomado ela do mesmo jeito. Mas eu agi sem pensar. E eu fiz algo na pressão, era um momento difícil, de estresse, eu acabei tomando uma decisão, não era a melhor coisa a ser dita naquele momento, não era a melhor palavra, não era a melhor decisão, eu não poderia ter feito aquilo que fiz. E esses discípulos, tomados por essa situação de crise, eles estão voltando para a sua cidade, voltando para a aldeia de Emaús. Aqui diz 60 estágios, alguns afirmam ser 12 quilômetros ou um pouco mais. Eles tinham uma longa caminhada para fazer. E quando eles estão caminhando, o próprio Jesus se aproxima deles. Só que o texto diz que eles estavam com os olhos como que fechados. Eles não conhecem, no decorrer do texto. Nós estamos vendo, Jesus pergunta para eles. O que eu quero comentar com você esta noite, que você venha refletir esta noite, é como que você está baseado para tomar as suas decisões. Talvez a semana inteira você passou pensando em algo para tomar uma decisão amanhã. Eu tenho que fazer uma escolha amanhã. Eu vou decidir algo na minha vida amanhã. Eu estou olhando para a minha vida, estou entendendo que é melhor fazer isso ou fazer aquilo. E aí, como foi lido aqui Provérbios, não se estribemos o nosso próprio entendimento. Se você pudesse ter a oportunidade de sentar comigo e conversar, e você contar a sua história, você poderia dizer que tem bons motivos para tomar essa decisão. Você pode trazer argumentos que eu confesso que podem até me convencer. Eu posso dizer para você, olha, realmente talvez você tenha razão no que você vai fazer, porque essa situação que você está vivendo talvez se eu sentasse com os discípulos ali, nós conhecemos a Bíblia, mas com eles naquele momento pode ser que também eu fosse tomado de um sentimento como eles foram, e talvez estivesse com eles voltando pelo caminho. Essa noite eu quero que você pare um momento e olhe para dentro de você e veja como está o seu coração, as suas emoções. Como está o estado emocional e em que você está se baseando para tomar as suas decisões, para fazer as suas escolhas. Quando nós deixamos com que as nossas emoções tomem conta da nossa razão, nós corremos um risco de tomar decisões precipitadas. Alguém que está pensando em terminar o casamento,
alguém que está pensando em desistir da fé, ou tomar uma decisão qualquer outra, não sei o que é que você está passando, mas esta noite eu começo desse princípio, dessa palavra: espere um pouquinho antes de tomar a sua decisão, antes de pensar em algo e tirar conclusões sobre o que você está vivendo. Jeremias, no capítulo 17, versículo 9 e 10, diz: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso. Quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo os pensamentos, e isso para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. O coração, ele é enganoso. Esta noite você pode até pensar, como disse, eu tenho realmente bons motivos para fazer o que eu vou fazer, mas eu quero levar você para dentro desse texto, dessa trajetória, que você possa entender qual o propósito de Deus em tudo isso, que você possa entender qual é a vontade de Deus para a sua vida, se o que você está pensando está alinhado com aquilo que Deus tem preparado para você. Nesse texto, esses discípulos tomaram a decisão, entenderam que havia acabado tudo, baseado naquilo que eles estavam vendo, e eles estão voltando para Emaús, mas no meio do caminho Jesus se encontra com eles, e aqui começa algo nesse processo para você tomar a decisão. A primeira coisa é, você pode falar com Deus. Jesus pergunta para eles: por que vocês estão tristes? Que palavras são essas que você está dizendo? Por que vocês estão assim? E aí eles perguntam: mas você é um peregrino aqui? Você não sabe o que aconteceu? E Jesus pergunta: quais? O que eu quero dizer para você esta noite é que Deus está pronto para te ouvir. Está pronto para você falar tudo o que você está sentindo. E você pode desabafar, abrir a sua alma, os seus sentimentos. Eles estão dizendo para Jesus, estão explicando qual é o motivo por que eles estão voltando. Eles estão desabafando, eles estão dizendo para Deus, eles talvez não entendiam ali naquele momento. Os olhos estavam como fechados. Talvez você essa noite pode não sentir Deus tão próximo assim. Você pode dizer: mas será que Deus está me ouvindo mesmo? Será? Eu estou me sentindo tão distante, mas eu quero convidar você, para que você possa nesta noite entender que Ele está pronto para te ouvir. Pronto para ouvir o que está dentro do seu coração. Os discípulos estão dizendo qual é o motivo da tristeza, porque ele estava com o rosto abatido, e eles vão dialogando, e Jesus vai indo. A primeira coisa que nós entendemos aqui é que você pode fazer isso, e é importante que você, antes de tomar uma decisão, separe um tempo. Olha só, uma caminhada de alguns quilômetros. Quão importante foi esse diálogo. Eles estão caminhando com Jesus e estão conversando. Esta noite, nessa oportunidade, você que está acompanhando pelo canal 14.1, você que está aqui presente, todos que estão vendo, aqueles que vão ver pelas redes sociais, o que Deus está falando para mim e para você esta noite é que antes de você decidir algo na sua vida, passe um tempo com Jesus. Tire um tempo de oração, tire um tempo de diálogo. Jesus se aproxima deles, eles estão dizendo o que é que está acontecendo com eles. E eles estão desabafando, eles estão dizendo: olha, nós esperávamos que fosse Ele que remisse Israel, mas os nossos principais, os nossos sacerdotes, os nossos príncipes o crucificaram, e agora nós estamos voltando para casa. E ainda eles relatam, se você continuar discorrendo os versículos, eles falam que as mulheres haviam ido ao sepulcro, e os anjos haviam falado com elas, mas o momento que eles estavam era tanta tristeza que nem nisso eles conseguiram acreditar. Não impediu com que eles tomassem a decisão de voltar. Talvez essa semana alguém chegou e falou para você algo. Você estava falando com alguém trouxe uma palavra de incentivo e você talvez não convenceu o seu coração ainda. Talvez você ainda não entendeu ainda, você ainda... Não, mas isso aí não é para mim. Esses dias eu estava passando por um problema e eu fui na farmácia comprar um remédio. E eu não sei como, mas na rádio que estava tocando lá na farmácia, irmãos, começou a tocar um louvor. Dentro da farmácia, eu comprando o remédio, e aí, então, Deus começou a falar comigo através de um louvor que estava tocando numa farmácia de pessoas que eu jamais vi. Eu estava lá com lágrimas nos olhos, comprando, me segurando diante da atendente lá, ela talvez não estava entendendo nada, mas Deus estava falando comigo através daquele louvor que estava tocando em um lugar que eu não imaginava. Você essa noite
noite pode pensar, não, mas não é para mim, eu não estou entendendo, mas eu quero falar para você que é com você mesmo que Deus está falando. É direto ao seu coração que Deus está falando. Ele se importa com você. O louvor que foi cantado aqui essa noite, falando ao seu coração, que pode ser para você que é algo impossível, mas para Deus não há impossíveis. O Senhor está interessado no que você tem a falar, o que o seu coração está passando, o que você está sentindo. Mas antes de tomar a decisão, fala com Ele, passa um tempo com Ele, dialoga com Ele. É a oração, é Deus está pronto para ouvir. Você pode falar exatamente o que você está sentindo. Você não precisa usar de palavras bonitas, de filosofia, não. Você pode falar exatamente como está o seu coração. Se ele está triste, se ele está com problema, se ele está em dúvida. Nós não sabemos aqui, eu não sei, mas eu sei que Deus sabe o que está passando na sua vida e Ele está pronto para te ouvir. Antes de decidir, fala com Ele. Passa um tempo, caminha, tira um tempo com Ele. E agora eles falam, declaram o que está acontecendo. Só que no diálogo existem duas partes, a hora de falar e a hora de ouvir. E aí então Jesus até os repreende, chama eles de tardios, nécios, por que vocês não estão acreditando? Vocês lembram lá de Moisés? E ele começa a relembrar que aquilo que estava acontecendo estava de acordo com o plano de Deus. Aquilo que havia acontecido ali, Jesus estava cumprindo o seu ministério. Ele estava cumprindo aquilo que Deus havia estabelecido para ele. Em outras palavras, estava dizendo, olha, por que vocês estão preocupados? Está tudo sob controle. Está tudo debaixo da permissão de Deus. O que eu quero falar para você esta noite é que você pode não estar entendendo. Você pode estar não compreendendo a situação, mas Deus continua no controle de tudo. Ele pode reestabelecer as coisas. Ele pode levar tudo para o lugar. Mas você precisa parar um pouquinho para ouvir aquilo que Deus tem para falar com você. Se você tomar uma decisão baseada no seu entendimento, você corre o risco de errar, de tomar uma decisão pautada apenas pelo aquilo que os seus olhos estão vendo. E aí, como nós vimos aqui, o nosso coração ele é enganoso, o nosso entendimento pode considerar as situações de uma forma errada. Você que talvez está olhando para algo, olhando, como disse, decisões importantes para a sua vida, dizendo, isso não tem mais jeito. Não, o melhor a fazer é isso. Esta noite o que eu estou convidando você é que você pare para ouvir o que Deus tem a falar sobre essa situação. Que Ele realmente venha dizer o que é melhor para você. Se o melhor é você decidir como você está pensando, ou se é melhor tomar um outro caminho diante desse que você está pensando. Se você abrir o seu coração, eu tenho certeza que Deus vai falar com você. Ele está falando com você. Se você pensa que algo é impossível, Ele pode trazer uma nova visão diante da situação que você está vivendo. Os planos de Deus podem ser diferentes desses que você está pensando. Você pode ter até bons motivos, como disse, você pode até ter aqui razões, que você entenda ser suficiente, como os discípulos aqui tinham. Mas o que eu quero que você entenda essa noite, que quem tem razão mesmo é o Senhor Deus. Ele realmente sabe qual é o melhor para você. Você que está olhando para a sua vida esta noite pensando que a sua vida não tem mais jeito. Está pensando que eu não aguento mais, a minha vida vai acabar. E o melhor é eu tirar a minha vida ou fazer alguma coisa do tipo. Ou eu acabar com tudo, eu vou abandonar os meus projetos, vou abandonar o meu plano aqui da minha empresa, vou abandonar qualquer... Eu não sei o que você está passando, o que você está enfrentando de dificuldade. Mas essa noite eu estou convidando você a fazer o que está escrito em Mateus 6:6. Entra no teu quarto e fecha a porta e fala com Deus em secreto. Busca o Senhor esta noite. É isso que nós viemos fazer aqui, louvar a Deus. Viemos aqui ouvir a palavra. Antes de nós tomarmos decisões, fazemos escolhas. Consultar a Deus ainda é o melhor negócio, é a melhor decisão. Passe um tempo, caminha com Jesus um tempo antes de tomar a sua decisão. Eu tenho certeza que o Espírito Santo vai trazer algo novo, vai te fazer entender a situação que você não está entendendo. Os discípulos não compreendiam por um momento, esquecendo tudo aquilo que se é dito, todas as promessas, tudo aquilo que estava escrito sobre Jesus, tudo aquilo que eles tinham ouvido, o próprio Jesus tinha falado sobre sua morte. E às vezes, diante da situação que nós estamos vivendo, Deus nos faz tantas promessas,
Nós ouvimos tantas coisas a respeito de Deus falando conosco, e às vezes por causa de um momento que nós estamos passando, nós esquecemos de tudo. A emoção toma conta do nosso coração, a tristeza, a dor, a decepção, e parece que nada mais faz sentido. Mas esta noite o Senhor tem algo para falar ao seu coração, para trazer para você, para que tudo volte a ter sentido novamente. Para você que estava pensando em desistir da fé, não vou mais para a igreja, não vou mais buscar a Deus. A minha fé foi abalada porque aconteceu algo. Eu tenho certeza que o Senhor vai trazer algo ao seu coração, que você vai conseguir entender as situações. Os discípulos aqui, ouvindo Jesus falar, ouvindo aquilo que ele estava dizendo, e eles vão caminhando. E aqui nós chegamos a um outro ponto, se você continuar discorrendo os textos, depois você pode ler o capítulo todo. E eles ali, quando chega na aldeia de Emaús, depois dessa caminhada, Jesus vai como se fosse para mais longe. E aqui eles então mostram interesse e desejam, fica conosco, Senhor, já está tarde. Senta conosco aqui na nossa casa para ceiar conosco. O que eu quero dizer para você esta noite é que tem algo que eu não vou poder decidir por você, que é o desejo do seu coração em querer mais de Deus. Eu acredito que até aqui Deus já está falando com você. Até aqui o Senhor já está te orientando, está te trazendo uma palavra, né, de conforto, de consolo, está trazendo uma palavra de esperança através dos louvores, através da oração. Deus está trazendo algo ao seu coração, mas você precisa tomar uma decisão além, que é decidir: eu preciso que Jesus venha para dentro da minha casa mesmo, eu preciso de mais, eu preciso que o Senhor senta comigo, eu preciso de passar mais tempo, eu preciso, Senhor, que o Senhor realmente venha conduzir a minha vida. É algo que Jesus estava indo para mais longe, e ele constrange, não fica. Eu preciso que o Senhor entre comigo, senta aqui. E Jesus entra com eles e senta na mesa. E aí eles vão partir o pão. E eles reconhecem que Jesus é aquele mesmo que ensinava a eles. O que eu entendo dessa situação é que se você convidar Jesus para entrar na sua casa, para você tomar uma decisão mesmo de conversão, de mudança, em algum momento você vai entender que Ele está mais perto do que você imagina. Às vezes a gente olha para a situação e não consegue ver Deus ao nosso redor. Você não consegue ver Deus próximo de você porque está olhando e enxergando os problemas. Mas se você convidar Ele para sentar, para entrar na sua casa, para entrar dentro do seu coração, para fazer as mudanças que Ele precisa fazer, eu tenho certeza que em algum momento você vai olhar e vai falar: opa, esse Deus que eu ouvi aquele dia, agora tudo faz sentido. Agora realmente eu entendo o que estava acontecendo, o louvor daquele dia, aquele conselho que aquela pessoa me deu, aquele dia que eu ouvi aquela palavra. Aí você vai entender que sempre foi Deus trabalhando em prol de você. Sempre foi Deus cuidando de você. É que o nosso coração às vezes fica assim, por não olhar para a nossa vida, olhar apenas para os problemas, a nossa fé vai diminuindo e você fica pequeno, fraco, acha que não consegue nada. Mas essa noite, em Deus, você é mais que vencedor. Você pode olhar para a sua vida e pensar assim: eu não tenho mais saída, eu não tenho como, mas essa noite Deus pode fazer como. Se você fosse ouvir os testemunhos de muitos aqui, já passaram por situações muito adversas de problema, de crise, mas Deus estava lá para estender a mão e resolver. Quando achava que não dava mais, mas Ele estava lá abençoando, usando alguém, abrindo portas. Eu não sei o que você está precisando essa noite, se é material, se é na saúde, se é emocional, mas eu acredito que Deus pode suprir tudo isso. Ele pode, Ele trouxe o entendimento, Ele acabou com a crise daqueles discípulos, Ele explicou para eles o que estava acontecendo. Você pode não estar entendendo, mas o Espírito Santo vai ajudar você a entender, a tomar a decisão certa, a ir na direção certa. Os discípulos voltaram para casa, mas quando eles reconhecem Jesus, eles voltam para Jerusalém para alertar os demais: olha, Ele esteve conosco, Ele ressuscitou. Às vezes eu converso com alguém e a pessoa fala tanto de problemas, é tão triste, e só problemas, e você percebe que no tom da palavra, no coração, não há uma esperança sobre algo. Uma coisa fala de problema, mas dizer: não, mas eu sei que Deus está cuidando, vai resolver, vai dar certo.
Tá meio complicado, mas vai dar certo, Deus vai abençoar. Você vê que a fé em ação praticada, mas quando alguém começa a falar de problema, e você sente o desânimo, a tristeza, você vê algo que não tem ali expectativa, não tem uma solução, mas Deus pode fazer algo por você esta noite. Talvez não é como você pensa, como eu disse essa noite, mas com certeza Ele tem o melhor para você. Confia o seu coração a Deus esta noite. Pede: Jesus, entra no meu coração, eu preciso que o Senhor entre na minha casa, Senhor. Mesmo com a sua fé pequena, os discípulos não reconheceram ainda, mas pediram para que Ele ficasse. O que Ele estava falando era algo bom. E aí depois os próprios discípulos dizem: mas quando Ele falava, não ardia em nossos corações? Eu tenho certeza que durante o decorrer desse culto, o Espírito Santo tocou o seu coração. O louvor que foi cantado falou com você. Você pensou em algo, mas olha, esse louvor veio direto ao meu coração. É Deus tocando em você. Tome uma decisão esta noite. Se busca o Senhor, mude aquilo que precisa mudar, mas só você precisa entregar o seu coração. E eu tenho certeza que o Espírito Santo vai trazer sentido para a sua vida de uma forma que você jamais imaginou. Para você que estava achando que chegou no final, Deus vai te mostrar que tem um outro caminho pela frente, que tem mais saída, que tem bênção para a sua vida, bênção para a sua família, bênção para você. Então esta noite, meu querido e amado, você que está em casa, os irmãos estão aqui presentes, não permita que a tristeza tome conta do seu coração a fazer você tomar decisões precipitadas. Às vezes a gente se enche de alguma coisa e faz com que a gente tome decisões que não eram a vontade de Deus. Como disse, no momento fala algo que não devia ter falado. Vai para onde não devia ter ido. Não era o projeto de Deus que eles voltassem, mas Jesus interviu e mostrou para eles que o lugar deles era em Jerusalém. Era lá que Ele queria eles para ser discípulo, para ser testemunha de tudo aquilo que estava acontecendo, que a palavra dele, a promessa havia se cumprido, que Jesus havia ressuscitado mesmo. Talvez essa noite você estava meio assim, eu acredito mais ou menos. Eu acredito mais ou menos. Não, eu acredito, mas estou triste mesmo assim. Eu não estou confiando plenamente no Senhor. Esta noite eu tenho certeza que através da oração que nós vamos fazer, podemos orar? Nós vamos orar e vamos pedir a Deus que possa abençoar o seu coração esta noite. Eu peço que os irmãos aqui se coloquem em pé. Nós vamos pedir ao Senhor que venha abençoar as nossas vidas. Que o seu coração se encha de fé essa noite. Que as suas causas, hoje você apresenta diante de Deus. E quando eu estava pensando nisso, eu mentalizei isso. Eu me coloquei lá no caminho com os discípulos, caminhando, conversando com Jesus, falando com Ele aquilo que está passando no meu coração, a sinceridade. Por que às vezes eu fico triste no meio do dia? Por que acontecem situações? Porque às vezes nos abatemos no meio das situações. O que eu consigo, o que eu não consigo, quem realmente eu sou, aquilo que eu penso, aquilo que às vezes no meu particular, aquilo que talvez as pessoas que estão próximas a mim talvez não conheçam, mas eu sei que Ele conhece, Ele sabe. E Ele está pronto para ouvir e para dar a resposta que eu preciso. Está pronto para trazer consolo ao seu coração também. Para trazer a resposta que você tanto está buscando. A saída que você tanto está buscando em tantos lugares. Ele tem a palavra. Ele tem o poder. Ele pode fazer por você. Você só precisa abrir o seu coração e desejá-lo. Eu preciso, Jesus, que o Senhor fica comigo. Fica na minha casa. Entra no meu coração está precisando de paz, Jesus. Meu coração está precisando de alegria. Meu coração está precisando de fé, está precisando, Senhor, de algo novo. Eu estou precisando ouvir a sua voz falando comigo, Senhor. Eu preciso dar resposta para as minhas perguntas que eu tenho, aquilo que está no meu coração. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, eu te dou graças. Eu te louvo, Senhor, por mais uma vez permitir estar na sua casa, pela sua graça e sua misericórdia. Esta noite eu peço a Ti, Espírito Santo, que o Senhor vai, eu tenho certeza, vai de encontro a cada coração, a cada oração que está sendo feita nesse momento, a cada coração que está desabafando agora, a cada um que está colocando diante de Ti, Senhor, aquilo que é o desejo do coração, quais são os problemas, qual é a situação, o porquê de cada coisa.
Mas eu peço a Ti que o Senhor venha esta noite com um bálsamo santo. O Senhor venha, Pai, com uma palavra de conforto, uma palavra que faça entender o porquê das situações. O Senhor traga, Senhor, ó Pai, o descanso essa noite, a Tua palavra vinha de encontro para trazer resposta, para trazer esclarecimento, Senhor, para trazer, ó Pai, o entendimento das situações qual está sendo passada, e que nós possamos entender aonde o Senhor nos quer, e nós possamos estar realmente no centro da Sua vontade. Nós não vamos decidir por nós mesmos, Senhor, não vamos para onde nosso entendimento diz que nós temos que ir, mas nós vamos para onde a Sua palavra nos mandar, Senhor, aonde o Senhor nos enviar, o caminho, a direção é o Senhor que nos dá. Abençoa aqueles que estão em casa, Senhor, aqueles que estão tristes, aqueles que passaram uma semana de tribulação, de problema, com o coração angustiado, mas que esta noite, Senhor, através dos louvores, através, ó Pai, da oração, através da palavra, esses corações encontrem paz em Ti, na Sua presença. Oh meu Deus, abençoa esta noite, Espírito Santo, fique conosco, nos ajude a entender, oh Pai, Senhor, no nome de Jesus, o que nós pedimos a Ti nesse momento, e agradecemos a Ti desde já. Amém. Pode se assentar, irmãos. Eu quero já devolver a direção do culto ao nosso pastor, sempre agradecendo por mais uma oportunidade, em nome de Jesus. Aleluia. Quantos podem louvar a Deus, irmãos, pela palavra que Deus tem trazido aos nossos corações? Podemos dizer e cantar assim mesmo: 2 discípulos no caminho de Emaús, ia falando a respeito de Jesus. O viajante dele se aproximou, não perceberam que era o meigo Salvador. Fica conosco, nosso amado e bom Jesus. Fica conosco pelo seu imenso amor. Como os discípulos lhe pediram nos caminhos de Emaús, fica conosco pelo seu Salvador. Aleluia. O nosso Deus está conosco. Sinta a presença de Jesus nesse lugar ao seu lado. A mensagem nós vimos que os 2 discípulos não perceberam que era Jesus que está ao seu lado, mas nessa noite vamos sentir que Jesus Cristo, Ele continua ao nosso lado para nos ouvir e para nos abençoar. Quantos podem louvar a Deus nessa noite? Podemos dizer amém? Aleluia. Meus irmãos, tem chegado vários pedidos de orações. O evangelista nosso irmão Fernando estará apresentando esses pedidos de orações e também orando por esses. E os nossos irmãos aqui também aqui no templo podem fazer o mesmo. Porém, antes, nós queremos lembrar aos irmãos que no próximo sábado nós teremos nosso culto de Santa Ceia aqui em nosso templo sede e também em todas as nossas igrejas auxiliares, ou seja, as nossas congregações, às 19h30. Também no mesmo sábado próximo, às 14h30, temos a reunião com os nossos obreiros do Ministério do Belém, também aqui no nosso templo. Que Deus abençoe a cada um de vós que estão participando do culto, e convidamos para os nossos cultos que são presenciais e também online, nas terça-feira às 19h30, também no canal 14.1, conforme esse aqui, às 19h45, e aos domingos às 17h30 e às 19h. Que Deus abençoe. O Fernando estará aqui nos apresentando o seu pedido de oração e também orando por todos. Colocamos em pé, irmãos.
Solta os irmãos com a paz do Senhor, amém? Meus irmãos, temos aqui alguns pedidos de oração que têm chegado. Aqui em nosso templo sede, a nossa irmã Efigênia, ela roga as orações em seu favor, roga a oração da igreja. Também está aqui pedindo oração, João Aparecido da Silva pede oração em seu favor, assim como Edileide Jesus também pede oração em favor dela e também da sua família. Quantos mais desejam? Rogam as orações nessa noite? Amém? Vamos orar. Senhor Deus, meu Pai, te damos graças, Senhor Jesus, por esse privilégio, essa oportunidade que o Senhor Deus nos concede estarmos reunidos em sua casa neste momento, Pai. Obrigado, Senhor Jesus, pela sua palavra que falou aos nossos corações nessa noite, Pai. Como foi dito nessa noite, Senhor Jesus, nos ajude, Senhor Deus, a abrir os nossos olhos e a enxergar que o Senhor Deus está conosco, Deus, mesmo em meio às diversidades, ó Pai. Neste momento eu apresento aqui esses irmãos que estão, Senhor Deus, passando momentos de dificuldade, Senhor Deus, rogando oração, Pai. E nós levamos a Ti, ó Pai, um só clamor e um só pedido, Senhor Deus, em favor da vida deles, ó Pai. Entra, Senhor Deus, com a providência e com o milagre, Pai. Assim nós cremos que Tu irás, Senhor Deus, operar grande maravilha, Senhor Deus, porque em Ti há todo o poder nos céus e na terra. Também, Senhor Deus, nos leve em paz. Também dê uma noite abençoada de paz e descanso, que possamos ter, Senhor Deus, um regresso debaixo da Tua proteção, Pai. E assim nós pedimos, Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Estenda suas mãos, a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo é com o povo de Deus, não somente hoje, mas para todo sempre. E junto dizemos amém. Que Deus abençoe a todos e tenhamos uma boa noite.